Aqui, ó. Mas Hoje- elas Ô, pegaram João café Tran, também, viu? Pegaram café Pegaram também? café, Você tem acorda direito cedo, a João? tudo. Acordo cedo, gosto de acordar cedo. Você acordou hoje que horas? Acordei hoje cedinho, né, pra chegar aqui, mas... Com um galinho? Com galinho. É? Um brinde à vida, amigo? Ó, bom dia para você, João Tran. Você que está sintonizando agora no 4.1. Atenção para a Hora na Bahia. Hora exata agora. Você que está nos acompanhando. Agora na Bahia, deixa eu ver aqui. Jamerson Oliveira me ajuda. Você que está nos acompanhando. 6h14. Muito bem. O nosso papo de política está começando com o João Tran, viu, Jamerson Oliveira? Vamos então para o nosso primeiro destaque, João? Vamos nessa, porque o final de semana foi agitado também na política. PEC da blindagem, a gente tem repercutido. Falou na semana passada como um todo que aquele ideia dos próprios parlamentares em aumentar a dificuldade da justiça chega neles. E nesse último final de semana foi convocado uma série de manifestações, inclusive artistas convocaram essas manifestações. Caetano Veloso, Anitta e aqui em Salvador também aderiu a este movimento. No saldo da política, além deste enfrentamento, um pedido para os senadores não embarcarem nessa ideia que teve coro entre os deputados e conseguiu ser aprovada, também tem o ponto de que essas movimentações na rua foram apoiadas pelo governo Lula, pelo PT, e é um momento em que a esquerda tenta retomar as ruas. A gente percebeu muito esse distanciamento em que a extrema-direita, com o PL da anistia, utilizou muito mais as ruas do que o próprio governo Lula. Nos últimos tempos, a gente acompanhou o discurso da soberania nacional e agora também a PEC da blindagem, uma tentativa do governo petista que vinha sofrendo com dificuldade de aprovação, também retomar as ruas, retomar a popularidade, e isso pode ser uma guinada, vista assim pelo menos entre aliados do Palácio do Planalto. João, a gente vai continuar acompanhando manifestação no final de semana, né, João? Exato, é uma manifestação simbólica e que também tenta barrar no Senado essa continuidade do projeto da blindagem aos senadores e também do voto secreto, porque além de dificultar a possibilidade de investigação, também dificulta a possibilidade de você perceber quais foram os deputados que foram contra essas investigações dos próprios pares, dos próprios parlamentares. Olha, inclusive, quem é o relator dessa proposta lá na Câmara, foi Cláudio Cajado. Ele que é deputado baiano, e a gente separou um trecho do que ele argumenta em favor da PEC da blindagem. E esta PEC, em hipótese nenhuma, trata de defender privilégios individuais. Trata-se de resguardar garantias institucionais que pertencem, na verdade, à sociedade brasileira. A imunidade material e a imunidade formal, previstas em nossa Carta Magna, são instrumentos indispensáveis para que cada deputado e cada senador possam exercer suas funções com independência, sem temer perseguições políticas ou intimações externas. Voltamos, olha aí, a gente percebeu na tela do 4.1 justamente a fala, e é uma fala num tom de revolta, hein, João? É uma fala num tom de revolta, foi Cláudio Cajado, ele que é o relator dessa proposta, foi o relator lá na Câmara, ele perdeu muitas vezes o tom, inclusive. Ele foi muito criticado por isso, porque ele defendeu o indefensável. Os parlamentares já têm prerrogativa de função, ou seja, já tem uma série de privilégios. E a tentativa de dar mais um privilégio, dificultar que as ações penais cheguem nos pares. Em instantes, você vai acompanhar a revolta dos moradores de política com o comentarista João Tran. A gente segue então para a próxima página aqui da nossa editoria de política, João. Inclusive, Alex, sobre o barris, eu estive recentemente na Biblioteca Central ali na região e me senti completamente vulnerável. Muita população de rua, uma situação muito triste que os nossos bairros centrais vivem. Mas vamos voltar para a política, minha gente, porque tem andado no Congresso e repercutido aquela questão da investigação contra o motim que foi feito, que prendeu a pauta lá no Congresso Nacional. O corregedor-geral da Câmara, o deputado baiano, inclusive, Diego Coronel, ele seguiu com o processo contra os seus pares. Primeiro, a mesa diretora tinha enviado, você percebe aí Diego Coronel na nossa imagem, ele tinha enviado já o processo para
punir alguns dos responsáveis por esse movimento, principalmente bolsonaristas, pedindo a anistia. Então, entre eles tem Nicolas Ferreira, um dos principais nomes do bolsonarismo da extrema-direita, Bia Kicis, entre outros. Mas a maioria, segundo o entendimento de Diego Coronel, corregedor-geral da Câmara, responsável por essa investigação, não deve sofrer com grandes sanções, não. Apenas uma notificação e não deve ter novos pedidos de investigação. Para eles é só a cautela. Olha, vocês não fechem a nossa pauta de novo, porque isso está fora do jogo democrático. Agora, para alguns nomes, a situação é um pouquinho pior, como Marcos Polo. Ele teve a pior punição, pelo menos o pedido de punição. Ele chegou a sentar na cadeira de Hugo Mota, presidente da casa, bloqueou as votações e xingou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Para ele, você percebe as imagens de quando Hugo Mota retomou o poder da casa. Mas foi um motim generalizado e muito comandado por esse Marcos Polo. E na visão do corregedor da casa, ele precisa ter uma punição de até 4 meses de suspensão de mandato. Mas, via de regra, ficou muito naquela notificação. O processo ainda segue na corregedoria, ainda vai ser analisado pelo Comitê de Ética e a gente vai seguir acompanhando um dos principais capítulos da nossa democracia, um momento em que o Congresso ficou impedido de seguir contra as pautas por conta dessa movimentação que você percebe nas imagens, que pedia o PL da anistia, que tem andado, sim, no Congresso Nacional. Agora, João Tran, eu quero falar contigo aqui de um assunto. Eu estou rindo, mas não é piada. Quer dizer que Ciro Gomes está fora do jogo, não vai mais disputar a presidência da República. Agora eu quero entender o seguinte, no próximo ano ou ao longo da vida? Pois é, essa é sempre a pergunta de milhões. Nenhum político quer largar o doce, o osso do jogo eleitoral, porque é dali que eles se sustentam também. Só que Ciro Gomes afirmou que não vai mais concorrer para a presidência da República. Mas datou a informação? Quê? Datou a informação? Datou a informação, não. Ele falou que nas próximas eleições. Ah, nas próximas, né? Ele pode tentar outros cargos, faz parte do jogo, mas pelo menos a presidência da República, segundo ele, os eleitores estão cansados de acompanhar, eles não vão ser mais incomodados por Ciro Gomes. Só que a gente sabe que ele tentou diversas vezes a presidência da República. Políticos muitas vezes dizem que vão fazer sua última partida, é tipo o Messi falando que vai abandonar o futebol na Argentina. Isso nunca acontece de fato. Será que é estratégia, João, para o eleitorado ficar com nós e dizer, pô, vou dar uma chance ao cara, será que é isso? Chama atenção, no mínimo traz o clamor público e dá para sentir o termômetro também. Você vê a última participação dele nas eleições foi justamente no último pleito, em que ele saiu quase que humilhado, com um não posicionamento no segundo turno, o que foi muito criticado pelo grupo relacionado ao PT, que defendeu que ele se posicionasse, assim como outros nomes como Marina Silva, Simone Tebet se posicionaram contra o bolsonarismo e Ciro preferiu adotar a linha do isentão. Desde então, ele teve muita dificuldade de se recolocar no jogo, sempre se posicionando contra o PT, às vezes até abraçando a direita. Ele ficou um pouco perdido nesse limbo de onde se colocar na política. Muitos aliados falam que ele ficou muito ressentido na sua relação quando o PT não apoiou a sua candidatura e acabou que ele perdeu muita popularidade também. Fato é, ele se colocou fora do jogo. Claro que a gente vai acompanhar, nada é impossível ele retornar ao estado do Ceará, a qual é muito forte, mas a presidência da República, pelo menos ele disse que não volta não. Você está acompanhando o Papo de Política com o comentarista João Tran aqui no canal 4.